noite a todos. Eu saúdo todos vocês aqui presentes online, em nome da nossa diretoria, do nosso presidente, doutor Osmiro, que pediu para desculpar-se porque não vai poder estar presente, doutora Francielze aqui, que vai nos ajudar, doutora Ana Paula, doutora Aurélia e a nossa diretora, nossa gerente administrativa, em nome de todos os nossos colaboradores, Elizabeth Alencar. Todos nós, como diretoria e colaboradores, saudamos todos vocês. E é com alegria que nós estamos hoje aqui mais uma vez, nessa live, trazendo ainda a pauta de infectologia pediátrica, em parceria com a Sociedade Cearense de Pediatria. Então, o Núcleo de Estudo traz hoje Covid-19, atualizações e dúvidas, com as duas professoras, doutora Nessi e doutora Lohana. Doutora Nessi Ciarline, médica infectologista pediátrica do Hospital Infantil Albert Sabin e da Maternidade Escola Assis Chateaubriand, e doutora Lohane Tavares, médica infectologista pediátrica do Hospital Infantil Albert Sabin. Nós agradecemos a disponibilidade em nos atender, em fazer essa live, não é? Hoje, Covid-19, influenza, atualizações e dúvidas. Muito obrigada. Nós, após a apresentação de cada uma, nós vamos deixar um tempo de 30 minutos para as perguntas. Vocês poderão fazer através do chat. Eu e Francielze vamos passar as perguntas para as meninas e eu espero que vocês tirem as suas dúvidas. Muito obrigada. Olá, todos estão me ouvindo? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer à COPED, né, pelo convite, mais uma vez, de poder contribuir aqui com os nossos colegas sobre as atualizações e as dúvidas, né. Eu vou tentar ser de uma forma bem sucinta mesmo, as principais dúvidas que a gente está vivendo nesse dia a dia de recrudescimento da pandemia de Covid. E aí eu começo com esse questionamento, né? O que é que, depois de 2 anos de pandemia, o que é que a gente ainda tem de novidade? O que, na verdade, já não é mais novidade, né, em várias regiões do mundo, que é o surgimento de uma nova variante de preocupação, trazendo, então, de volta tempos desafiadores, né? Já se esperava o surgimento de novas variantes, mas com o surgimento da Ômicron surgem também as incertezas, né? Então, já tem documentado mesmo a sua maior transmissão. Esse aumento exponencial dos casos, ele se dá provavelmente devido a uma combinação de fatores, né, que é a maior transmissibilidade e a evasão imunológica dessa variante, por ela ser muito diferente, né, das outras variantes. Mas a contribuição de cada um, né, se é mais pela maior transmissibilidade ou mais pela evasão imunológica, ainda permanece incerto. E aí, além disso, né, a gravidade atual da doença e a morte associada a essa variante também ainda geram muitas incertezas, né? Até o momento, né, sugere-se que realmente a variante ela desenvolva casos realmente mais, não tenha tanto gravidade, né? Mas mais dados realmente precisam ser estabelecidos e identificados para poder ter mais essa certeza, né? Outra característica são as características dos sintomas, agora associados à Ômicron, então são mais sintomas respiratórios superiores, né? E o surgimento dos sintomas, a ocorrência dos sintomas acontece mais ali nos primeiros dias, seguido de uma recuperação mais rápida.
E o que tem visto também é um período médio de incubação, de que a amostra de saliva ela realmente seja destinada em casos excepcionais de falta mesmo do suave, né? E quando e para quem solicitar, né? Então, pacientes que apresentam sintomas consistentes com COVID, eles devem, então, ser testados sem demora, imediatamente, desde o primeiro dia do início dos sintomas. E lembrar que nenhum sintoma único ou nenhuma combinação de sintomas diferencia de forma confiável a COVID de infecção por outros vírus da comunidade, além de que a co-infecção ela é comum. Então, realmente, a gente só vai saber se é um resfriado comum, se é influenza ou se é a COVID, realmente fazendo o exame. E lembrar que independente do status vacinal, ele deve ser testado, né? E ainda interpretação, a gente já sabe, então, que o RT-PCR, se positivo, ele confirma diagnóstico, se negativo, também, caso afasta, né? Casos em que a suspeita diagnóstica continue, você pode repetir dentro de 48 horas, para ver realmente, se também for negativo, realmente considerar outro diagnóstico. Em caso de teste de antígeno positivo, confirma diagnóstico, negativo, não descarta, sendo então indicado um RT-PCR dentro de 48 horas. Os exames de sangue e de imagem, né? Então, quando é que eu vou pedir? E aí vem a questão do caso a caso. Os achados laboratoriais, tanto laboratoriais quanto de imagem, eles são muito variáveis e inespecíficos, então realmente é avaliar o grau de sintomas, a persistência dos sintomas, sinais de alarme, população de risco, realmente individualizado. E o que é que eu vou prescrever, né, para um paciente com COVID positivo pediátrico? Então, eu trago a imagem já apresentada em outros momentos por o Dr. Robério, que recomendamos, então, muito melhor oferecer uma recomendação, né, no lugar de uma prescrição de medicamentos que não tem comprovação científica e com efeitos colaterais, né? Então, diante das dúvidas de prescrição, né, o que mais a gente recebe em relação ao uso dos AINES e paracetamol. No início da pandemia teve um questionamento sobre isso, se aumentaria, então, o risco de gravidade, mas, então, foi excluída essa possibilidade e aí eles podem ser usados como sintomático para os pacientes. O manejo da febre da criança com COVID, ele é o mesmo para outras infecções. O papel da vitamina D, ele incerto, então não recomendamos doses altas de vitamina D nem para prevenção nem para tratamento. E tem que ter cuidado com isso, o manejo de possível co-infecção com influenza. A indicação, como a Nessi vai falar, né, a indicação da prescrição do antiviral para a influenza não teve nenhuma mudança e é independente de pandemia ou de co-infecção. Então, se realmente o paciente tiver indicação de influenza ou indicação de iniciar tratamento para a influenza, deve ser iniciado, mesmo se já tiver sido identificado o SARS-CoV-2. Né? Então, até o resultado realmente de teste molecular para influenza, deve, então, ser mantido o Tamiflu. E em relação aos corticoides, né, embora eles tenham sido associados a uma diminuição da mortalidade em pacientes adultos, os benefícios nas crianças são incertos, então não recomendo de forma indiscriminada, podendo ser, então, destinado, né, indicado para pacientes selecionados, graves ou críticos, né, em ambiente hospitalar, mas não de forma ambulatorial. E aí, o que é que eu vou, então, como é que eu vou conduzir essas crianças ambulatorialmente, né? E aí são as orientações sobre isolamento, sobre o surgimento de sinais de alarme,
e piora clínica, a prescrição dos cuidados sintomáticos e de suporte. E o que também se recomenda é o acompanhamento, né, após o término do isolamento e antes das atividades, podendo ser, então, de forma remota, né, se for caso assintomático ou com sintomas leves, devendo ser de forma presencial para casos com sintomas mais intensos, com mais de 4 dias, com necessidade de hospitalização. E esse acompanhamento posterior, né, ele visa o quê? Visa a identificação de sintomas, sejam sintomas persistentes, ou sejam novos sintomas que possam vir a ter complicações ou associações. No caso de surgimento de acometimento cardiovascular, cardiorrespiratório, metabólico ou neurológico, com redução da atraso do desenvolvimento, enfim. Além disso, dentro desse acompanhamento, investigado também investigado e orientado, né, em relação à vacinação, né, ao retorno de atividades esportivas, né, que deve realmente ser passado por orientação médica e investigação de sintomas. É basicamente isso. E, claro, tem os pacientes com síndrome inflamatória, que, então, devem ter um acompanhamento, inclusive com especialidades, né, mais direcionado. E aí, a maioria das crianças, elas se recuperam em até 4 semanas, né? A persistência por mais de 8 semanas é incomum. Quando acontece, é mais fadiga, cefaleia, né? Distúrbios do sono. Mas poucos estudos descrevem realmente os resultados a longo prazo para as crianças com Covid, né? E o risco de sintomas persistentes ou recorrentes ainda é abstrato, ainda não está claro. Quando internar, continua sendo caso a caso, conforme critérios clínicos, laboratoriais, radiológicos, comorbidade, associação, acesso, na verdade, do paciente ao sistema de saúde. Então, realmente, de forma individualizada, vai considerar essa internação. A avaliação, na verdade, o tratamento e a avaliação diagnóstica para a SIMP, ela deve realmente utilizar uma abordagem multidisciplinar com especialistas pediátricos. O tratamento ele vai depender do acesso, né, aos recursos, da própria rotina do serviço, da gravidade do caso. Então, de forma geral, né, a base, digamos assim, seria a imunoglobulina, o corticoide, que pode chegar à dose de pulsoterapia nos casos graves, a tromboprofilaxia com o AS e considerar a necessidade de profilaxia com enoxaparina. Então, aqui exemplificando o nosso fluxograma do Hospital Infantil Albert Sabin, né, construído com base em várias especialidades da instituição. E aí, um assunto bem polêmico, né, e que ganhou muitos holofotes nesses últimos dias, que é o período de quarentena e isolamento. Então, eu inicio essa discussão falando que a incorporação, então, das medidas, das orientações, né, de tempo de quarentena e isolamento, voltados para a população adulta, deve ser realizado com cautela para a faixa etária pediátrica, diante de algumas evidências, né, acumuladas de maior, tanto um período de incubação mais prolongado nas crianças, quanto um período de transmissão também mais prolongado. Apesar de a Ômicron ela estar, então, causando nos adultos, resultando nos adultos um período de incubação mais curto, não sabemos ainda esse impacto, essa resposta das crianças, né, quanto a essa variante. Então, não temos muitos dados ainda em relação a essa variante. E aí, então, em janeiro, né, agora, né, o CDC
lançou, atualizou, na verdade, as suas indicações, a sua redução, né, do tempo de isolamento, incluindo as crianças, considerando, então, terminar o isolamento se pelo menos 5 dias após o início dos sintomas, se tiver a febril, ou se estiver melhorando os sintomas, né? E se a pessoa puder usar, então, continuamente a máscara por mais 5 dias. E aí, isso gerou muitas dúvidas se realmente essa recomendação poderia, então, ser ampliada para vários outros países, né? Incluindo o Brasil, com uma adesão da vacinação ainda das crianças ainda limitado, agora que começando, então, os menores de 12 anos. E além de que, dependendo da faixa etária, não tem como essa adesão garantida da utilização de máscara, né, por mais 5 dias. Então, a Academia Americana de Pediatria, né, ainda não atualizou as suas orientações de quarentena e isolamento, mantendo as mesmas, né, de 14 dias para quarentena e isolamento, então, de 10 dias. E aí veio uma chuva de publicações e orientações, né, das entidades nacionais e sociedades, cada uma com uma orientação um pouco diferente. E aí veio do Ministério, então, com a orientação da possibilidade de redução desse tempo de isolamento para 5 dias ou 7 dias, a depender, então, de sintomas e novo teste. E eu chamo a atenção aqui, apesar de não ser não ser em relação realmente à população pediátrica, mas eu trago aqui que nesse documento atualizado desse ano, ele atenta para as recomendações diferentes dos profissionais de saúde. Então, mantendo a recomendação, né, do isolamento após 10 dias do início dos sintomas, desde que há febril e com melhora dos sintomas. Podendo, excepcionalmente, em caso realmente de dificuldade de recursos humanos, poder reduzir para 7 dias com um novo exame não detectável. E aí veio publicação e orientações da Sociedade Brasileira de Infecto, com recomendação de 7 dias, se ficar assintomático, né? Recomendação da CESA também, agora de janeiro, e aí o que fazer para a população pediátrica, né? Então, o que eu diria nesse momento é cautela e bom senso, porque não temos o mesmo acesso de dados, né, da população pediátrica do que da população adulta. Então, realmente, na Ômicron tem uma redução do período de incubação, mas não sabemos ainda essa aplicação para a faixa etária pediátrica. Então, realmente, a quarentena recomendada seria de 14 dias a partir do último contato, e os casos de isolamento, casos leves, 10 a 14 dias, casos graves e imunossuprimidos, 20 dias. E é isso, eu fico à disposição para mais dúvidas que com certeza devem surgir. Obrigada. Boa noite. A gente vai continuar. Já pode continuar, doutora, a live? Então, a gente vai continuar a sequência, certo? Agora com o tema influenza. Né? Assim, é uma velha conhecida nossa, mas parece que muita coisa gerou muitas dúvidas nesses dias. Então, sim. Então, para começar, né, pessoal, a gente sabe que a influenza ela ocorre durante todo o ano. Ela é mais frequente na parte do inverno, quando as temperaturas caem, mas durante todo o ano nós temos uma sazonalidade de influenza. O que acontece é que com a pandemia,
acaba que não houve uma competição tão grande entre os vírus, e a gente só pensou em Covid, e as crianças também não estavam aglomerando, na verdade. Então, a gente sempre tem que ter em mente da influenza quando a gente pega uma criança com quadro gripal. E a gente tem que ter em mente os quadros mais que podem evoluir com complicação, que são, no caso, os idosos, as crianças, os gestantes. E a melhor maneira de se prevenir contra a doença é a nossa conhecida vacina. É vacinar-se anualmente. Por quê? Porque a vacina ela vai conseguir promover uma imunidade durante o período de maior circulação do vírus. A gente sabe que a vacina ela tem uma queda na questão da titulação dos anticorpos, mas naquele período de maior sazonalidade a pessoa fica protegida, que é de 8, 10 meses, e aí vem uma nova vacina, e aí a gente repete a dose. Fora que tem alguns estudos mostrando que quando você toma uma vacina continuamente, contiguamente, todos os anos, você tem uma proteção bem maior do que quando você toma esporadicamente. Então, é muito importante que a gente tenha em mente que todos nós devemos nos vacinar todos os anos, e não só aquelas pessoas que estão abrangidas pela campanha vacinal, certo? E aí, o que é que vem em mente? Que a excreção viral, ela inicia durante o período de incubação, né, nos primeiros dias de sintoma, mas o período de transmissibilidade pode ser até aquela época que a pessoa ainda está febril. Então, geralmente, é nos primeiros 2 dias de sintomas, a parte de maior viremia, que você vai estar transmitindo mais, e ela vai diminuindo com o tempo. Igual como no COVID, a excreção em crianças e pessoas imunossupressas pode ficar por mais de 10 a 14 dias. Lembrando que já foram feitas até pesquisas, uma vez a gente conversando, que mostrando que pessoas com linfoma e tudo, às vezes iam fazer uma avaliação e estavam lá com presença viral, né? Então, não se sabe até quanto tempo uma pessoa imunossupressa pode ficar disseminando no ambiente. Mas acredita-se que de 10 a 14 dias, então bem mais do que o esperado pelo adulto. Então, assim, é um quadro gripal, como a gente sabe, de febre, que vem com sintomas respiratórios, que é tosse, dor de garganta, e pelo menos um dos sintomas sistêmicos, cefaleia, mialgia, artralgia, na ausência de outro diagnóstico. A febre, ela geralmente é mais prolongada e mais elevada e persistente nas crianças, só que a gente tem que pensar nas faixas etárias menores, certo? Que muitas vezes a criança vai ter a febre e o sintoma respiratório, mas não vai ter a dor de garganta, não vai ter outros sintomas que ela consiga referir. Então, se a criança pequenininha, ela tiver uma febre de início súbito, mesmo que referida, com sintomas como coriza, obstrução nasal, tem que acender o alerta para a influenza. E aí, as queixas respiratórias, elas vão ficar mais evidentes ao progredir, certo? Associado também com o desaparecimento da febre. Então, aquela tossezinha que vai ficar chata, mesmo após a defervescência. A gente sempre fala, eu estou tossindo, eu ainda estou transmitindo. Pessoal, pelo que a gente tem visto, tanto na Covid como na influenza, a tosse ela é um dos sintomas respiratórios que não configura a manutenção do isolamento, porque a tosse pode persistir por semanas, tá? Lembrando que pode ter rouquidão, linfonodopatia, a tosse e o mal-estar, eles podem persistir por um período de 1 a 2 semanas, mas elas podem se prolongar, tá? Raramente é para passar de 6 semanas, mas acredite, pode ir até aí. Então, as mães ficam realmente muito ansiosas com esse quadro de tosse que parece não melhorar nunca. A gente tem que pensar nos sintomas atípicos, tá? Porque, assim como na COVID, as crianças podem evoluir com o quadro oligossintomáticos respiratórios. Então, eu trouxe aqui algumas curiosidades para a gente ter sempre em mente, principalmente numa epidemia, tá certo? Então, assim, elas podem tanto se assemelhar a um resfriado comum nas crianças, como podem ter sintomas sistêmicos que predominam, só que tem pouca alteração do trato respiratório, como, por exemplo, trato gastrointestinal. Já foi visto que de 10 a 20% das crianças podem apresentar vômitos, diarreia. Já foi visto isso também em adultos, em outras epidemias, de 2009 e 2010. A gente tem que ter em mente que a criança, quando você está num quadro endêmico, está com quadro de vômito, dor abdominal e diarreia, você pode sim pensar na influenza. Aqui eu trouxe outros artigos mostrando na parotidite viral não cachumba, né? E aí é muito interessante, porque eu não sei se vocês receberam essas dúvidas, mas eu até recebi algumas pessoas perguntando, Nessi, tá tendo surto de sarampo ou de cachumba no interior X, YZ? Eu disse, não estou sabendo de surto de cachumba.
e poderia já ser isso, né? Então, a parotidite, ela pode estar presente, ela é mais frequente nos jovens do sexo masculino, unilateral, dói, dura uma média de 4 dias, e ela vai surgir, em geral, com 4 dias após os sintomas gripais. Então, a criança tem um quadro gripal prévio, né, digamos assim, e surge com essa parotidite dolorosa. E a média de 1 a 7 dias. E isso foi visto, né, nos Estados Unidos, na epidemia de 2014 a 2015, mas também foi visto em outros países, como Canadá, Inglaterra e Escócia. E muito, assim, esse estudo mostrou que a cepa mais presente era a H3N2, mais do que a influenza H1N1, certo? A fadiga e a fraqueza, a gente sabe que mialgia, fadiga, pode ter durante o processo gripal, mas elas melhoram gradualmente, depois de 2 a 5 dias, tá? Mas aí alguns pacientes, assim como até já foi comentado antes, que existe a síndrome da fadiga crônica pós-Covid, tem também uma fraqueza ou fadiga fácil, que é chamada de astenia pós-gripe, que pode durar várias semanas. Então, a gente fica pensando como isso repercute na vida das pessoas, e a gente tem vacina. Complicações as mais diversas, né? A questão de pode dar otite em 10 a 50% das crianças, a pneumonia, que ela é uma principal complicação da gripe, principalmente nos pacientes de alto risco. Ela é leve, de curta duração. O problema é quando tem uma co-infecção bacteriana, que geralmente são os Staphylococcus aureus e os Streptopneumoniae, que aí o desfecho geralmente é desfavorável. E o padrão é bem variável, do padrão do raio-x. Pode ser infiltrado intersticial, alveolar ou intersticial e alveolar. Então, o padrão realmente é bem variável. Exacerbação de uma doença prévia, como, por exemplo, a asma, insuficiência respiratória, que infelizmente pode dar em 5% das crianças, a CRUP, né, a laringotraqueite. E aí, o que é que a gente tem que pensar quando a gente pensa numa infecção bacteriana? Né, nos casos de influenza grave, então na síndrome respiratória aguda grave, crianças com piora clínica após uma melhora inicial, crianças que não estão melhorando após 3 a 5 dias da terapia antiviral, e crianças que têm uma recrudescência, é como se elas tivessem melhorado e após elas voltam a ter uma recrudescência, você tem que ficar alerta para uma infecção bacteriana. Complicações do sistema nervoso central, infelizmente, pode acontecer em 8% das crianças, mas a maioria tinham doenças de base, doenças neurológicas prévias. E aí também é um mundo de complicações que pode acontecer, desde convulsão, encefalopatia, convulsão não febril, encefalite, meningite asséptica, abscesso, Guillain-Barré, encefalite pós-infecciosa, ataxia cerebelar. Então, a gente vê como o vírus, ele pode fazer, assim, desgraça, né? Miosite, aqui eu trago porque é uma das coisas que a gente pode observar no dia a dia. Eu não estou falando da mialgia, tá? Não é a mialgia da gripe, é uma miosite, que ela vai ser uma complicação rara, grave e incomum, tá? Mas aí você vai ter o quê? Uma sensibilidade maior nos músculos, principalmente das panturrilhas. Em casos graves, pode ter inchaço dos músculos e você vai ter um aumento do CPK, como também uma mioglobinúria, certo? Com insuficiência renal, e a maioria geralmente é leve e transitória, mas pode sim ser um quadro mais grave. As complicações cardíacas, assim como no COVID, nós também podemos ter a miocardite e pericardites associadas, tá certo? Elas podem ser graves e fulminantes, principalmente com H1N1, mas são complicações raras da gripe. Tá? E aí foi visto mais, também foi visto na influenza B, lesões miocárdicas em amostras de histologia. E as vacinas de agora? Será que vai ter diferença na vacina do ano passado para desse ano? Tá uma confusão, as pessoas querendo saber, eu tomo uma dose de reforço, espero, como é que tá? Então, assim, o que a gente sabe é que a vacina de 2021 vai ser diferente da de 2022. Se Deus quiser, ela vai chegar já, né? Algumas clínicas já estão até fazendo reservas, mas vai ter uma mudança na cepa da influenza A, da Hong Kong, e vai agora cobrir com essa cepa que está causando esses quadros gripais, que é a Darwin, e uma cepa B, uma influenza B, que vai mudar a cepa B Washington, que vai virar a Áustria. Então, para as vacinas quadrivalentes, vai ter uma mudança em 50% da vacina. Então, o que é que acontece?
Não há uma recomendação formal de dose extra da vacina para pessoas vacinadas. A orientação é, se você não tomou a sua vacina de 2021, tome, porque a gente não tem garantia que é só a cepa Darwin que está circulando. Mas, se você já tomou a sua dose de 2021, não há uma recomendação para tomar uma segunda dose, um reforço extra. E a vacina do Covid com a influenza? Já foi visto que não precisa ter aquela separação de 14 dias, então é possível fazer as duas vacinas no mesmo dia, não tem uma necessidade de intervalo mínimo de 14 dias entre as doses da vacina contra a gripe e da Covid. Nesse momento eu nem falo tanto, porque a maioria das crianças estão cobertas com a influenza, mas eu estou falando mais para quando vier o reforço, né, da vacina do Covid, vai ser praticamente na época da vacinação da influenza, então pode-se tomar essas vacinas juntas. Mas aí eu pergunto, com tanto menino com Covid, gente, com tanto caso diagnosticado agora, como é que vai ficar a caderneta vacinal? Porque tem aquele negócio que dizem que quando você está com Covid, você tem que esperar 14, tem que esperar 28 dias. Como é que vai ficar essa caderneta nas crianças que tem que andar com o calendário, tem que cobrir para as outras doenças? Então, isso é ainda complexo. Se você for procurar na internet, eu procurei aqui, a gente vai ver que, por exemplo, o Einstein, ele tem um protocolo lá que ele diz que se você teve Covid, pode tomar vacina da gripe depois de 14 dias. Aí eu fui procurar no manual da Prefeitura de Porto Alegre, ele já fala outro dado, já fala 28. Bem, eu fui lá, mandei um e-mail para a SBIM, para tirar essa dúvida, né, para poder falar para vocês. E o e-mail que eu recebi foi esse. Não existe uma orientação clara por parte do Ministério, mas desde o início da vacinação, a recomendação geral é aplicar as outras vacinas, que não o Covid, após a recuperação. Porque até então, a recomendação para vacinar Covid, quando você teve Covid, ainda pelo Ministério é de 28 dias. Em outros cantos do mundo já mudaram isso, mas aqui ainda é essa recomendação de 28 dias para a questão de melhor atividade imunológica. Mas, em relação às outras vacinas, estão solicitando e o posicionamento sobre o tema. Então, a própria SBIM não tem um posicionamento ainda formal, ela falou que a recomendação geral é aplicar junto com essas outras vacinas, assim que tiver uma recuperação já pode vacinar para as outras doenças, mas ainda não tem nenhuma nota especial. Então, a gente está aqui nessa luta eterna para combater as fake news, né, para botar as pessoas para se vacinarem e tentando no dia a dia combater esse medo da vacinação e nos movimentos anti-vacina. E aí eu pergunto o tempo de isolamento, que é uma dúvida bastante que surgiu. O tempo de isolamento, gente, que os manuais trazem, eles não trazem separados, infelizmente. Criança de adulto, é aquilo que eu conversei no início. A gente sabe que a criança pode ficar mais tempo excretando, de 10 a 14 dias. Mas nos manuais não tem nada escrito. Eles colocam 7 dias ou até 24 horas após cessar a febre. Então, assim, normalmente o que a gente orienta é de 10 a 14 dias na criança, quando a gente tem uma conduta individualizada, e para os adultos, 7 dias ou até 24 horas após cessar a febre. E aí vem aquela questão. Tive contato com um caso positivo. Qual o tempo de incubação da doença? O tempo de incubação é de 1 a 4 dias. Então, provavelmente, realmente você entrou em contato com casos positivos, ficou próximo, sem máscara, desprotegido, geralmente é de 1 a 4 dias, tá? E teve contato com caso positivo. Qual o exame que você faz? Não tem indicação para testar contactantes, tá? O manejo da influenza é diferente do Covid, então a gente não fica fazendo teste rápido, teste de antígeno para influenza para testar contactantes. Quando as mães estão com sintomas, gente, mãe que está amamentando é para continuar amamentando, tá? Ela vai tomar os cuidados de tentar se distanciar, tentar, se for um bebezinho, o berço está a distância de mais de 1 metro, higiene das mãos rigorosa e uso de máscaras na amamentação. E essas medidas vão ser mantidas até 7 dias ou 24 horas após a febre, tá? E aí, explicar para essa mãe que é muito importante ela amamentar. Quando surge um caso na escola? Quando surge um caso de influenza na escola, não tem uma indicação de quimioprofilaxia para a comunidade, fora as recomendações específicas que eu vou falar já já. Alunos, professores, funcionários que vão ficar afastados na suspeita clínica podem ser liberados para o retorno da escola se estiverem estáveis, sem uso de antitérmicos por mais de 24 horas. E não se indica a suspensão de aulas e outras atividades para o controle de surto de influenza, para prevenir
controle de infecção. Então, assim, não tem isso escrito de que a gente tem que suspender tudo, fechar a sala e tudo mais, e fazer rastreio de contactantes. E aí vamos falar um pouquinho do Tamiflu. Ele é para todo mundo? A gente viu realmente uma corrida, quem era mais rápido de chegar na farmácia para comprar o seu Tamiflu. E como todos os outros casos, não é assim que a gente lida, né? Porque vai faltar para quem precisa. E é muito triste quando a gente vê as pessoas desesperadas querendo tomar uma medicação que pouco fará efeito com elas. Então, assim, o mais importante é que essa profilaxia ela seja feita até 48 horas. Ainda bem que os testes rápidos hoje eles estão mais disponíveis, antes era muito burocrático, não fazia, mas mesmo assim ainda são pouco disponíveis se a gente for comparar, certo? Alguns estudos falam que ele ainda é benéfico para pacientes hospitalizados, mesmo que tardiamente, após 4, 5 dias do início do quadro clínico. Se for uma síndrome respiratória aguda grave, você pode começar a qualquer momento, tá? No caso de pacientes gestantes, em qualquer trimestre, tem que tratar, principalmente até as 72 primeiras horas, certo? Benefícios existem se iniciar entre 3 e 4 dias após o início dos sintomas, mas idealmente os maiores benefícios é quando são feitos nas primeiras 72 horas. Quem são os grupos de complicação? Grupo de complicado, gestante em qualquer idade gestacional, puérpera até 2 semanas depois do parto, incluindo quem teve aborto ou perda fetal, crianças abaixo de 5 anos, adultos maiores de 60, populações indígenas, indivíduos menores de 19 anos que estão tomando AS e comorbidades. Então, entra aí pneumopatias, pacientes com tuberculose de qualquer forma, cardiopatia, nefropatia, patopatia, doenças hematológicas, distúrbio metabólico como diabetes, imunossupressão, obesidade com IMC maior do que 40, e transtornos neurológicos e do desenvolvimento, que geralmente tem alguma alteração da função respiratória ou neuromuscular. Algumas observações que nós temos que ter. Podemos sim, então vocês podem ver prescrição do Tamiflu por mais tempo, principalmente em pacientes imunossuprimidos, porque eles podem ter uma replicação viral prolongada, e pacientes que vomitam, isso aqui dúvida de consultório, que vomita até 1 hora, porque a gente sabe que o Tamiflu ele não é tratável, não é uma medicação fácil de você administrar, porque ela é bem amarga. Elas vomitam até 1 hora, a criança que vomita, após 1 hora, pode ser dada uma dose adicional. O difícil é ter essa dose adicional, visto que normalmente as doses são contadas. Então, como preparar, certo? Você vai abrir essa cápsula, tá? Logo no uso prévio, usar um recipiente de vidro e água limpa, né? E não é necessário tirar qualquer pó branco não dissolvido, por ser um recipiente inerte. Então, para as formulações de 30 e 45 miligramas, você vai diluir em 2 ml, você pode misturar com algum líquido adocicado, vai agitar essa mistura e dar imediatamente após fazer essa diluição. Se for o comprimido de 75, que muitas vezes é esse que a gente vai ter disponível, você vai fazer uma diluição para 5 ml, fazendo com que fique uma concentração de 15 miligramas por ml, aspirar com seringa e dar a dose prescrita para o paciente, tá? E aí, assim, a criança que não consegue engolir a cápsula e não consegue tomar o líquido só com a água, o que é que você pode fazer? Então, outra dica aqui para os pediatras, você pode utilizar de uma preparação ou de um líquido grosso, espesso, doce, que pode ser calda de chocolate, mel, cobertura de sobremesa, leite condensado, iogurte, certo? E você pode, se for o comprimido de 30, misturar, mexer e dar para essa criança. E o ideal é usar só a dose prescrita, né? Se for de 75, infelizmente vai ter que misturar. Uma opção é leite condensado ou iogurte. Aqui é só para ilustrar como isso é uma recomendação do CDC. Algumas vezes na bula a gente vai ver que pode diminuir a eficácia, mas a própria recomendação do CDC é que se a criança não engole cápsula, você pode sim misturar com líquidos. Tá. A profilaxia, a gente tem que pensar na profilaxia em grupos que podem desenvolver a doença. Não é todo mundo também que tem direito à profilaxia. Então, em pessoas que não foram vacinadas ou vacinadas há menos de 2 semanas após a exposição, certo? Então, nisso vai entrar pessoas de risco elevado. Quem são essas pessoas? Crianças menores de 9 anos, aí é diferente do tratamento, tá? O tratamento são 5 anos, a profilaxia 9 anos, ou seja, crianças que foram primovacinadas que só estejam com 1 dose, ou a menos de 2 semanas da segunda dose. Essas crianças entram com profilaxia. Profissionais de laboratório que entraram ou tenham manipulado
amostra, certo? Sem o uso de EPI, trabalhador da saúde que teve em algum momento na geração de aerosóis sem o EPI, pessoas com graves deficiências imunológicas ou outros fatores que podem interferir na vacinação, e residentes de alto risco, como instituições fechadas e hospitais, de longa permanência, quando tiver um surto, e essas pessoas que tenham comorbidades, tá certo? Em relação aos testes disponíveis, assim como a Lohana falou em relação ao Covid, o melhor teste realmente é o PCR, tá? Por mais que ele demore um pouquinho mais o resultado, mas ele é mais sensível e mais específico. E o teste rápido, que é a detecção do antígeno, que sai rapidinho, de 15 a 30 minutos, ele tem mais especificidade. Mas o ideal mesmo é o PCR. E aí, falando um pouquinho, a gente sabe que a prevenção, né, que a transmissão da influenza é por gotícula, ela só em procedimentos que geram aerossóis é que a gente tem que ficar preocupado, mas agora está com uma preocupação imensa, justamente pela cepa Ômicron, né, pela questão também, não é que ela é mais, não é que ela gera aerossol, é que você quer as pessoas muito mais protegidas, e a máscara N95 é a que protege mais. Então, muitas pessoas vão estar usando a N95 agora na diária, independente de estarem assistindo um paciente com influenza ou gerando aerossol. Então, ela pode ser reutilizada pelo mesmo trabalhador enquanto estiver em bom estado. E o que é o bom estado? Bom estado. Que ela esteja vedando direitinho, gente. Você tem que fazer o teste da vedação, certo? Tiver com os tirantes elásticos íntegros, não tiver suja, contaminada, molhada. Ela deve ser trocada quando tiver úmida e suja. Lembrando que a gente não lava a N95, não passa álcool em cima da N95, não escreve nosso nome na N95, porque isso rompe as fibras e ela vai deixar de ser N95, ela vai virar uma máscara comum. O ideal é que você sempre inspecione antes do uso. E aí, se ela estiver amassada, danificada, visivelmente suja, o ideal é não utilizar, certo? Seguir o passo a passo das orientações do botar e retirar. Não retirar para falar, para atender o telefone. A gente vê muitas pessoas tirando, baixando a máscara para poder se comunicar. E a gente sabe que o uso incorreto aumenta muito mais o risco de transmissão do que reduz. E outra coisa, a gente não usa por cima da máscara cirúrgica. A N95, ela só tem maior eficácia quando ela tem a vedação, tá? Então, se você está utilizando por cima de outra máscara, ela já não vai ficar bem vedada. E para os rapazes, infelizmente, a barba atrapalha também. Lembrar que quem usa óculos, certo, de grau, não é um EPI, o óculos, ele é uma órtese, ele não é um EPI, então ele não deve ser usado como protetor ocular, uma vez que não protege a mucosa ocular dos respingos. E os trabalhadores que usam óculos de grau, eles têm em mente o face shield, tá? Aqui são as referências que eu utilizei, e eu espero que tenha ajudado. Oi, doutora. Agradecer a Nessi e a Lohana, excelentes apresentações. Agora nós vamos para as perguntas. Eu vou fazer as perguntas à Lohana, a Franciela vai fazer as perguntas da Nessi. Vamos ver o que é que tem aqui. Franciela, é melhor a gente fazendo... Eu já tenho umas perguntas, amiga, aqui. Pronto. Pode então, ser? Pronto. Vou fazer diga aí. Aqui, meu bebê, de 1 ano e 2 meses, deve fazer exame, ele está assintomático. Deve ser para a Covid, não é? Não lê a pergunta toda, tem um contexto. Sim. Ela disse que teve sintomas leves de incômodo na garganta desde segunda-feira, fez o exame, né? E ela e a funcionária positivaram, né? Covid. Isso. E o esposo negativo. Como procedeu o isolamento?
Hoje tenho um bebê de 1 ano e 2 meses. Meu bebê de 1 ano e 2 meses deve fazer exame? Ele está assintomático, para a Lohana. Aí tá sem o áudio. Pronto. Pronto, voltei. Então, acho que é Caroline, né? Vamos começar, então, pela profissional de saúde, né? O isolamento mesmo do profissional de saúde, ele tem que ser individualizado para cada instituição, para ver qual é a medida mesmo que está sendo utilizada pela sua instituição, mas fica aí com essa, digamos assim, com essa contradição, né? Que o Ministério da Saúde, então, nesse guia de janeiro, ele orienta para profissional de saúde os 10 dias, né, desde que esteja a 24 horas afebril e com melhora dos sintomas, mas em casos excepcionais, pode então reduzir para 7 dias com um exame, então, negativo de teste rápido de antígeno ou RT-PCR. No caso da Sociedade Brasileira de Infecto, que eu acho que é a que mais nós estamos considerando, e também tem que levar em conta o do Estado, certo? Então, mas a SBIM, ela considera que, diante da dificuldade de testes, né, então, esse exame do 7º dia, ele ficaria, então, acabaria sobrecarregando os sistemas, e aí, então, se a pessoa está 7 dias assintomática, já está, né, no 7º dia sem sintomas, ela, então, poderia ser liberada do isolamento, mas priorizando, então, manter a precaução do uso de máscara, principalmente uma máscara adequada, de maior proteção, né, para evitar a transmissão nesse finalzinho, depois do 7º dia. No protocolo, no caso regional, né, que é o do Estado, aí a gente usa, então, para a sua babá, por exemplo. Então, para a população em geral, o que é que diz lá no protocolo do Estado, né? Então, avaliar o paciente, então, com 5 dias. 5 dias, se ele tiver sem sintomas, pode, então, recomendar para fazer um teste, né? Antígeno ou RT-PCR. Se, então, for positivo, vai manter os 10 dias de isolamento. Se negativo, vai poder sair do isolamento. Se o paciente ainda está com sintoma no 5º dia, vai ser reavaliado no 7º dia. Se mantiver sem sintomas, vai poder, então, ser liberado do isolamento. Então, assim, está meio misturado com tantas coisas, mas fica, então, de mais, digamos assim, de maior consenso. A questão dos 7 dias, afebril, a 24 horas afebril, com melhora dos sintomas e sem exame, né? Você não faz, então, exame para a saída. E aí, lembrando mesmo a manutenção, né, da máscara fora do isolamento até, então, o 10º dia. No caso da criança contactante, a questão do exame dela, assintomática, ele é um pouco também contraditório. É recomendado fazer a partir do 5º dia após o último contato. Claro, como é um contato domiciliar, o que é que a gente diz? Realmente, ali, 5 dias depois do período que você mais se isolou, então, pelo menos, priorizou ali o uso de máscara e tudo. Mas, realmente, isso tem que ser pesado caso a caso. Então, vale a pena, é uma criança que vai para a creche, que frequenta creche, ou seja, né, que realmente vai ter um impacto dela de sair da quarentena, ou de continuar, digamos assim, o período de isolamento, porque a intenção, então, de fazer o exame no 5º dia para a criança é realmente ver a positividade. Então, se ela for positiva ali, ela vai contar os seus 10 dias dali para frente, né? Mas se é um bebê que ele vai continuar em casa, então eu priorizaria manter ele em quarentena sem exame. A partir do momento que ele desenvolva sintoma leve, mesmo que leve, eu indicaria realizar o exame, até pela possibilidade de outras co-infecções aí, né, além da Covid. Acho que foi isso. Acho que deu. Então, foi
o isolamento do profissional, o isolamento da população em geral e o contactante pediátrico. Outra pergunta de Covid para a Lohana. Se o PCR, o RT-PCR, ou o teste de antígeno continua positivo, mesmo depois de 14 dias da pessoa assintomática, como proceder? Isso é possível? Sim, o RT-PCR, então, ele pode persistir, né, em pessoas assintomáticas e sem transmissão mesmo, por até 90 dias após a infecção, e tanto que não é recomendado repetir esse exame se você tiver assintomático, né? Então, não tem por que fazer. O do antígeno também a mesma conduta? O do antígeno já não acho. Normalmente existe a negativação dele. Ele pode ser uma negativação mais tarde por causa da viremia ali do quadro, mas normalmente até o 10º dia ele tende a negativar. Francisca Lúcia, tu está vendo aí as questões da vacina, já que é da Lohane, você vai passar para ela aí. Tem duas perguntas, né? Isso. Após a aprovação da Coronavac para crianças, tenho recebido muitas perguntas sobre se é melhor não fazer a vacina da Pfizer e esperar a Coronavac. Acho importante se as doutoras puderem comentar a questão. Recente, então, teve uma live excelente do Dr. Robério, exclusivamente sobre a vacinação da Covid, né? Acho que ainda não tinha essa liberação da Coronavac, mas vale muito a pena ver o que realmente tem que ser visto, o que é que vai ser recomendado pelo Ministério da Saúde, qual é a estratégia que vai ser utilizada, se realmente a utilização da Coronavac vai ser para qual público e a da Pfizer vai ser para qual público. A depender disso, então, vai se basear a nossa orientação. A melhor vacina é aquela disponível com eficácia e segurança. Eu acho que provavelmente vai ter o público para uma vacina da Pfizer e da Coronavac, visto que a Coronavac também não pode ser dada em todo o mundo. Então, provavelmente vai haver uma estratégia de imunização e separação de grupos, mas o que a gente acredita é que, se já está na lista e seja convocado, que vacine com a vacina que já esteja disponível, porque hoje foi autorizado, ainda vai haver a produção e compra, se eu não me engano, de 15 milhões de doses. Essas 15 milhões de doses também não vão contemplar todo mundo de imediato, assim como as 20 milhões de doses da Pfizer vão contemplar de imediato. Então, o que se acredita, mas isso é especulação nossa, a gente que está imaginando, assim, conversando entre si, é que haja, sim, uma indicação formal para grupo B, mas a orientação que a gente tem hoje é vacine-se se você for convocado, para não esperar o dia que vai chegar a Coronavac. Eu vi na liberação da Anvisa, quando ela liberou, ela falou que era na idade a idade era de 6 a 17 anos, certo? E não dá para as crianças que têm comorbidades. A Anvisa já havia liberado... Na verdade, imunossupressão, né? Imunossupressão. Isso. Outra pergunta, Lohana. Alguma referência sobre proteção para bebê nascidos de mãe vacinadas para a Covid? Mãe vacinadas ou mãe infectadas? Mãe vacinadas? Mãe vacinadas. Não, nenhuma recomendação para os recém-nascidos. Não existe proteção, eu acho que ela quis dizer se existe alguma proteção. Passada da mãe para o bebê. Sim. Eu acredito, então, eu acho que é nesse sentido. Então, nesse contexto, a gente já via isso em outras vacinas, né? Inclusive na vacina de influenza, na vacina para coqueluche, a gente ali dá para a mãe para poder realmente passar algum benefício para o bebê, enquanto ele ainda não atinge a sua faixa etária, né? Para poder ter a vacinação.
essa imunidade sobre a vacina da Covid, especificamente, a gente ainda não tem, até porque é difícil de ser quantificado realmente o que é realmente a soroconversão, o valor dos anticorpos ideais. Isso a gente não tem ainda nem para a população adulta, imagine então para o recém-nascido. Mas o que a gente especula é que realmente passa uma proteção da mãe para o filho, das mães vacinadas. Tem outra pergunta aqui, mas eu acho que já foi respondida, né? Com a Coronavac é melhor para crianças do que Pfizer? Porque a SBP indica a Pfizer? Aí já foi respondido, né? Francisca Lúcia, eu queria fazer uma pergunta para as duas meninas. Em relação à questão que as mães elas estão questionando, porque como é que elas vão mandar as crianças para a escola com máscara de tecido, já que se sabe que essa variante, a Omicron, ela se transmite e que a máscara de tecido não é tão eficaz. Então, com que segurança ela poderia mandar a criança dela para a escola diante desse cenário? E a gente fica numa situação bem difícil, porque se para a gente adulto, a gente está sabendo que não protege, imagine para a criança, né? A parte boa, talvez tranquila disso, é que realmente a taxa de transmissão dentro da escola, quando realmente todas as medidas são adotadas, ou seja, tem menor número de alunos na sala, tem higienização das mãos, tem uso de máscara por todos, a taxa de transmissão entre os colegas, né, entre as crianças, realmente é baixa, é pouco, então realmente é seguro. Nesse caso, o que mais é recomendado mesmo é o quê? A proteção mais dos adultos, né, ali do pessoal da escola, para não, então, transmitir para as crianças. Esse é a maior via de transmissão, é mais do adulto com a criança do que com as próprias crianças. Então, realmente, se houver todas as medidas recomendadas, não é a máscara de tecido da criança que vai ali facilitar a transmissão, mas sim a maior proteção, digamos assim, dos adultos. Então, nesse contexto, como até foi falado pelo próprio governador, os professores teriam que usar N95, assim como outros profissionais que trabalham com o público, como supermercado, farmácia, restaurantes e etc. Então, se os professores usarem a N95, certamente isso dificultará a transmissão da Ômicron entre as crianças. É isso, né? Perfeito. Obrigada. Fran, você podia fazer as perguntas à Nessi? As de Covid já terminaram. Na verdade, não tem nenhuma pergunta relacionada aqui à influenza. Eu acho que tem poucas perguntas, eram todas relacionadas à vacina e... Tem uma aqui da Emília, que pergunta para a Nessi se o RT-PCR só diz influenza A, então como saber qual é o tipo? Não vai saber. Não vai saber, porque geralmente você só vai subtipar quando você está fazendo a pesquisa epidemiológica. Igual você fazer o teste do Covid, que diz sim ou não. Então, você não sabe se você está com a Ômicron, com a Delta. A gente supõe que a cepa mais circulante, ou que a pessoa esteja com a cepa que está em maior circulação, como no caso atualmente da Darwin. Mas realmente saber, você só vai saber se é influenza e a A ou a B. Normalmente, às vezes tem teste que não diz nem qual é a cepa, só diz se é influenza ou não. Alguns testes. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Eu fui questionada aqui no celular, na verdade, lembrada, né? Também das manifestações, dentro das manifestações atípicas, né? E diversas da Covid na criança, eu fui lembrada aqui das manifestações oculares, que elas também podem estar presentes. Inclusive, o caso que foi exemplificado para mim foi
uma criança com edema palpebral, então isso também pode ser o sintoma ocular. O que é visto de sintomas oculares pode ter conjuntivite, congestão conjuntival, dor ocular, prurido, o edema palpebral, então tudo isso realmente pode ser sintoma também ocular. Então, a criança que foi me exemplificada, ela tinha, então, 11 anos, espero que eu possa compartilhar aqui, mas eu acho que sim. É uma criança de 11 anos que teve, então, sintomas gripais e um edema palpebral. Então, entraria nesse sintoma ocular possível da COVID. Fran, tem outra pergunta aí. Estou vendo. O colega está perguntando se o oseltamivir para menores de 6 meses, se tem alguma contraindicação. Não, a contraindicação que tem é quimioprofilaxia. A gente não deve fazer quimioprofilaxia para os menores de 3 meses, mas se a criança estiver com síndrome gripal ou síndrome gripal aguda grave, você pode sim fazer, tá? Principalmente, se você tivesse o diagnóstico, a gente faz até em bebezinhos, até tem doses para prematuridade, doses para bebezinhos de 1 dia, 1 mês, então pode ser feito para os menores de 6 meses. O teste de influenza deve ser realizado nos primeiros dias de sintoma também? Também. Idealmente, nas primeiras 24 horas após o início, né, no D1 propriamente dito, até o 3º dia. Eu não sei, Lohana, tu pode até me ajudar, se faz com 5, 6 dias, eu nunca vi, eu acho que vai perdendo a sensibilidade. Normalmente a indicação do teste de influenza, ele é mais precoce. Até o 3º dia, no mais tardar no 4º, não é como o do Covid, que no 7º dia você faz e ainda está lá positivo. A da influenza é bem mais sensível. Tem mais uma pergunta, né, se o oseltamivir fazer de rotina em toda síndrome gripal com menos de 5 anos? De rotina, não é bem de rotina, mas em menores de 5 anos, que são os grupos para maior complicação. Então, mesmo em crianças vacinadas, você não vai fazer profilaxia, tá? A quimioprofilaxia você vai fazer se ele não tiver vacinado. Mas, se tem um diagnóstico ou uma forte suspeita, em menores de 5 anos, você vai, se for síndrome gripal, você vai fazer. Após uma outra de Covid, nós vamos fazer essa aqui a última e vamos encerrar, né? Mais de 1 hora. Após Covid-19, vacinar após 28 dias, então, mais seguro? Sim, Ana, na minha opinião, sim. Tanto a vacina especificamente de Covid, quanto as outras vacinas. Tanto para melhorar a imunidade, a eficácia, né, da vacina, não ter nenhum prejuízo da eficácia, quanto que algum efeito adverso da vacina, ele possa ser, então, distinguido de qualquer complicação pós-Covid, como, por exemplo, uma síndrome inflamatória, que ali iria aparecer depois dos sintomas. Mas, realmente, para o que está determinado após Covid, 28 dias para a vacina Covid. Para outras vacinas, aí a gente está esperando um novo posicionamento. Um posicionamento oficial, né? Então, vamos finalizar, né? Senão nós vamos mais de 1 hora. Vamos. A gente só quer dar uma última mensagem, doutora, que eu acho que a Lohana falou, mas é só para especificar. Gente, não usem corticoide nos primeiros dias de sintoma da síndrome gripal, tanto na influenza quanto no Covid, né? Apesar de a gente ficar ansioso, de querer logo tratar, de fazer alguma coisa, aquela ânsia por fazer alguma coisa, a gente quer passar o corticoide, que muitas vezes é o remédio que vai melhorar a tosse e tudo mais, mas além de no Covid, ela atrapalhar, ela pode também mascarar uma síndrome inflamatória multissistêmica, porque acaba que a gente faz a dose de 1 miligrama por quilo na criança muitas vezes, um xaropezinho e tudo mais, mas a gente faz isso. Então, a gente está pegando casos em que estão vindo, assim, encaminhados para a gente, e a gente fica, mas por que começou e tudo mais? Então, por que está com febre há 3 dias?
não é sinal de você já começar o corticoide se ele não entra naqueles critérios de síndrome inflamatória multissistêmica. E na influenza também, a gente pede para esperar um pouquinho mais, antes de começar o corticoide nos primeiros dias de sintomas. Perfeito, né, Cia? Então, os efeitos nocivos do corticoide na primeira semana já é realmente conhecido, que é o período ali de maior viremia, e aí acaba que vai influenciar ali na imunossupressão, e aí vai ter consequências mesmo. Então, não pode mesmo. Então, agradecer aqui a Nessi e a Lohana pela excelência na apresentação, agradecer a Francielze pela ajuda que nos deu aqui, e a todos vocês que compareceram à nossa live. Muito obrigada. Quer falar alguma coisa, Fran? Não só parabenizar as meninas, realmente as aulas fantásticas, as dúvidas, creio que foram completamente dirimidas, né? E realmente muito obrigada pela parceria, né? De estar passando esses